Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, o versículo 24. Aleluia! É um texto muito conhecido e o tema da palavra hoje é Destronando potestades e dominadores. Mateus capítulo 6, o versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, é Jesus falando, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Irmãos, hoje à noite eu quero falar a vocês sobre potestades e dominadores. É bíblico, é um assunto da palavra de Deus, ao ponto que o apóstolo Paulo, em Efésios 6:12, ele diz que nós não temos de lutar contra carne e sangue. Nossa luta não é contra pessoas. Quando uma pessoa que não é crente, ela tem um problema, ela tem só um problema com pessoas. O seu é maior, porque o seu é com pessoas. E quem está por trás das pessoas ou do sistema no mundo espiritual. Por isso que tem dia que você pensa assim, puxa vida, só porque eu sou crente, não é assim? Se essa pessoa tivesse falado isso com a minha vizinha, mas só porque eu sou crente, e é porque você é crente. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra as coisas naturais nós resolvemos. Mas a nossa luta, o apóstolo Paulo diz que é contra principados das trevas, contra potestades do ar e contra dominadores espirituais da maldade. Eu não quero falar de principados, eu quero falar de potestades e dominadores. Porque os principados, eles atuam em governos no mundo espiritual lá fora, mas potestades e dominadores, eles entram na igreja, atuam na igreja, atuam no seu ambiente de trabalho, na rua onde você mora, no meio da família, e é sobre eles que eu quero falar nessa noite. E eu quero falar sobre uma potestade chamada Mamon. Irmão, Jesus aqui, ele denuncia essa potestade. Jesus diz que não podemos servir a Deus e não podemos servir a essa potestade chamada Mamon. Jesus, em Lucas 16:13, Jesus disse que são dois senhores. Se você agradar a um, você vai desagradar ao outro. E se você tentar agradar o outro, você vai tentar agradar o próximo. Então você não pode, de maneira alguma, servir a Deus e a essa potestade Mamon. A pergunta é: nós não temos ídolos nas igrejas evangélicas, não temos altares a outros ídolos. Mas Jesus está falando aqui não com o ímpio, ele não está falando com fariseus, ele não está falando com saduceus, ele está falando com seus discípulos, ele está falando conosco. Vocês não podem adorar a Deus e adorar a Mamon. Mas o que é Mamon? Algumas versões aí apareceu a palavra riquezas, não é? Algumas versões apareceu a palavra dinheiro. Mamon não é dinheiro, nem Mamon é riqueza, porque se Mamon fosse dinheiro, você não poderia pegar o dinheiro. Se Mamon fosse riqueza, você não poderia pegar a riqueza. Mamon que Jesus está denunciando aqui era uma entidade adorada pelos filisteus. Era uma entidade adorada porque o pagão considerava que aquela entidade
fazia ele prosperar, fazia com que a área financeira, a área das riquezas dele prosperasse. Então ela era adorada, ela era cultuada. Mas por que Jesus está falando aos seus discípulos, que não são filisteus, não são do mundo? Por que Jesus está falando aos seus discípulos e falando conosco? Você não pode adorar a Deus e adorar a Mamon? Será que Mamon hoje está atuando no meio do povo de Deus? Sabe, irmãos, muitas pessoas acham que dinheiro não é uma coisa espiritual, mas Jesus fala sobre o dinheiro. Para você ter uma ideia, existem 2084 versículos na Bíblia que falam sobre finanças e que falam sobre dinheiro. Então, dinheiro é um assunto espiritual. E você vai entender por quê. Sabe, irmãos, Jesus, ele falou a respeito de Mamon e ele falou a respeito do dinheiro, porque o dinheiro, a riqueza, é um bem que nós temos. Por que você trabalha? Para ter dinheiro. Para que através do dinheiro que você tem, você possa comprar as suas coisas. Para que através do dinheiro você possa realizar os seus sonhos. Para que você possa conquistar. Queridos, Jesus fala sobre dinheiro porque ele sabe que as pessoas, elas dão muito valor ao dinheiro, às riquezas. Por isso Jesus falou que onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. E não precisa ter muito, porque tem gente que é mesquinho com pouco. Já viu gente mesquinho com pouco? E é por isso que continua mesquinho. Nunca vai ter mais do que aquilo, porque a mesquinhez, ela é uma ação demoníaca. Irmãos, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então a questão não é o dinheiro, o tesouro, a riqueza, mas é a influência que está por trás do dinheiro, da riqueza e do tesouro. Por que Jesus denunciou essa entidade? Quem ama Jesus, Jesus está no centro do seu coração. Será mesmo? Quando Jesus traz luz, algum ensinamento, é porque nós estamos falhando naquela área. Eu não gosto de dizer, eu não gosto de pregar dando a entender que eu estou pregando em outro lugar. Se eu quisesse pregar em outro lugar, eu levaria a mensagem para aquele outro lugar. Eu estou pregando aqui porque é a igreja daqui que precisa ouvir essa mensagem. Amém? Sou eu e você que precisamos. Irmãos, Mamon é mais do que riquezas. Mamon é a influência que domina as pessoas por trás da riqueza, do bem e do dinheiro. Lembra quando Jesus foi tentado? Que Satanás apareceu a ele, levou ele no alto do pináculo do templo e disse: todos os reinos da terra te darei, se prostrados me adorares. E a palavra de Jesus para Satanás na tentação foi: somente ao Senhor Deus adorará e só a Ele dará culto. Quando Satanás diz que todos os reinos da terra é dele, ele está falando que ele está por trás, influenciando todas as coisas. E é verdade, não é verdade? É verdade. E as riquezas, o dinheiro, é uma parte onde Satanás influencia com muita maestria. E muitos crentes caem nas ciladas do maligno porque não entendem o que diz a palavra de Deus.
Querido, Jesus aqui está dizendo: não podeis servir a Deus e a Mamon. Então Jesus está dizendo que Mamon é um Deus. Não é um Deus como o nosso Deus, mas ele é um Deus. Por que Jesus está dizendo que Mamon é um Deus? Primeira coisa, quando você vem à casa do Senhor, você sente segurança? Amém? Quando você acorda de manhã, que você vai trabalhar, você entrega o seu dia para o Senhor, você não se sente seguro? Por quê? Porque você está entregando a sua vida ao seu Deus e se sente bem. Quando a gente está na igreja a semana inteira, nossa, a gente começa a se sentir um leão, não é verdade? A gente pensa, pode entrar os capeta todo na igreja, que eu não preciso nem da pastora. Eu repreendo tudo sozinho. Porque quando nós estamos próximos do nosso Deus, nós nos sentimos amparados, seguros. Isso é característica de um Deus. Mamon, ele é um Deus porque as pessoas se sentem seguras quando tem dinheiro. Elas se sentem mais felizes. Quer ver um teste? Quando você está sem dinheiro, você não fica de mau humor? Não mexe no teu humor? Sabe, irmãos, há pessoas que se sentem inseguras com o dinheiro, tão seguras que elas chegam ao ponto de sentir angústia quando elas precisam gastar. O teor da mensagem não é ir contra o fato de você ser econômico, você que sabe da sua vida, as contas que você tem, o que você precisa, não é isso. Mas, assim como Deus nos dá segurança, ao ponto do salmista dizer que ainda que os montes se abalem em volta dele, ele está seguro. Sião, os montes de Sião não se abalam, mas permanecem para sempre, porque é o Senhor que dá segurança. Há pessoas que não ficam preocupadas se elas faltam no culto, se elas não leem a Bíblia, mas elas ficam preocupadas quando estão sem dinheiro, ficam mal-humoradas quando estão sem dinheiro. Elas perdem até a fé quando estão sem dinheiro. Então Mamon é o seu Deus. Isso chega ao ponto de... Vou falar dos pastores agora. Eu nunca vi um pastor reclamando porque um irmão falta no culto para trabalhar. A resposta seguinte é: mas ele está conquistando os sonhos dele, está ganhando dinheiro. Mas eu já vi muitos pastores criticarem, reclamarem dos irmãos, se eles ficam em casa por um outro motivo. Então eu posso avaliar de forma diferente? Mamon é um Deus quando o coração da pessoa se sente seguro, quando o bolso ou a carteira está cheio. A família pode estar desmoronando, o casamento pode estar indo para o buraco, a vida cristã está indo para o abismo do inferno, mas a pessoa fica numa boa, desde que não mexa na finança dela. É Deus. Segunda coisa, Jesus disse que Mamon é um Deus, e Jesus disse que você não pode agradar a Deus e a Ele. Por quê? Mamon é um Deus que exige dedicação. Quem foi que Jesus é da pá virada. Você colocaria Judas como teu tesoureiro? Colocaria? Jesus colocou. Por que Jesus não colocou João, discípulo amado? Por que não colocou Pedro, que tirou uma vez até uma espada para defender Jesus e arrancou a orelha de Malco?
Porque Jesus não colocou o seu irmão Tiago. Jesus colocou Judas. Por quê? Por quê? Eu já vi ministérios onde o líder da mocidade não prestava, a líder das irmãs era adúltera, os pastores auxiliares eram adúlteros, mas o tesoureiro era honesto. Por quê? Por que que uma pessoa para dirigir, por que que uma pessoa para pregar para os seus filhos, ela não precisa de caráter, ela não precisa de ter santidade? Porque uma pessoa para ser um porteiro na igreja, para ser um obreiro, não precisa ser fiel nos cultos? Por quê? E por que para ser um tesoureiro, alguém que mexe no dinheiro da igreja, tem que ser impecável? Porque a gente dá mais valor ao dinheiro em relação, e não às vidas. Eu estou falando até de pastores. Porque eu já vi ministérios onde o líder não valia nada, mas o tesoureiro dele era impecável. Por quê? Porque as ovelhas não importavam, mas o dinheiro que entrava era o Deus. Mamon está ou não está atuando nas igrejas? Você já viu algum tesoureiro mau caráter? Não existe. Muito pouco, é raro. Mas você encontra professor de escola dominical mau caráter, você encontra pastor pilantra, você encontra obreiro na igreja que bebe, você encontra pessoa que ministra em louvor, que canta em louvor, que não tem vida com Deus, que der um pé na igreja, um pé do mundo, mas o tesoureiro está lá, é firme. Por quê? Porque é o Deus. Por que que as outras áreas da igreja vale qualquer pessoa? Menos na tesouraria das igrejas. Vai na tesouraria da igreja se você acha um pé rapado lá. Não vai não. Não tem. Agora, para ser um professor de escola dominical, pode ser qualquer um. Tá pegando aí? Tá pegando por aí? É para pegar mesmo, irmão. É para pegar. Sabe por que Jesus escolheu Judas? Para mostrar que ele é Senhor e que Mamon não é o Senhor do ministério dele. Que mesmo quando aquela mulher adúltera quebrou aquele vaso de alabastro, e o vaso, desculpa, quem não sabe pregar, quem não lê a Bíblia, que fica dizendo que o vaso é de valor, o vaso não tinha valor nenhum. O valor era o que estava dentro, que era aquele óleo puríssimo. Quando ela quebra e ela despeja aquele óleo puríssimo nos pés de Jesus, o que é que Judas fala? Senhor, está desperdiçando. Olha o Mamon. Jesus, ela está desperdiçando. Poderíamos vender isso e dar aos pobres. O que Jesus fala aos pobres? O problema de pobre não é falta de dinheiro, o problema de pobre é falta de Jesus. Jesus não diz que é para dar comida para pobre, ele diz aos pobres é pregado o reino dos céus. Quando você prega o reino dos céus na vida de uma pessoa, ela se converte, ela é liberta, a cachaça vira comida, o cigarro vira aluguel. Não vira? Vira. Ele ia vender e dar aos pobres? Não ia, mas queria interferir no ministério de Jesus. Jesus deixou ele lá. Para quê? Para desmascarar e desmistificar Mamon. Porque Mamon, quem serve a Mamon, se dedica. Eu vivo jogando essa pérola, mas alguns irmãos ainda não entenderam. E agora eu não vou jogar uma pérola, eu vou jogar uma pedra de 1 tonelada em você. Você se dedica em todas as áreas da sua vida, menos ao Senhor. Porque eu duvido que tem crentes serve a Deus ou a Mamon? A Mamon. Porque para Deus você faz de qualquer jeito. Como que para o seu trabalho que você vai ter dinheiro, não é verdade? Por que você faz? Porque você quer o dinheiro no final do mês. Você faz melhor.
A pedra não matou. Jesus é a pedra angular, diz a palavra. Ela é a pedra de sustentação da igreja. Se você não aguenta a pedra angular, que é a palavra, você está perdido. Terceira coisa, Mamon é um Deus porque ele exige o melhor. Se você quer crescer na sua empresa, o que você tem que fazer? Falem para mim, o que tem que fazer? Fala, irmão, alguém? Se você quer crescer na sua área profissional, o que você tem que fazer? Dedicação. E muitos aqui têm crescido. Mas você tem crescido na mesma proporção na sua vida espiritual? Não tem, querido. Não tem. Mamon é um Deus que exige dedicação. Você já viu? Estava conversando com Rafael e ele disse que dentro das empresas eles testam as pessoas para ver se realmente a pessoa ela está tendo idoneidade, seriedade no que ela está desenvolvendo, principalmente em empresas grandes. Há todo um trâmite que você tem que fazer e você tem que obedecer. Porque se pegar, não é, Cristina? Se pegar você fazendo do seu jeito, você está fora. Mamon, que é o sistema do mundo, exige cada vez mais de você e você corresponde. Se tiver que acordar cedo, você vai. Se tiver que fazer um curso, você vai. E na casa de Deus, quando eu estou pregando, que eu olho para os irmãos e eu falo um nome bíblico e alguns têm aquele ponto de interrogação enorme, como se isso não estivesse na Bíblia. Se dedicando. Mas Jesus vai voltar como um ladrão da noite. E se você não estiver preparado, você fica. Mamon é um Deus que exige o melhor. Por isso ele é um Deus ao ponto de as igrejas estão trocando pastores por executivos. Dá uma olhada no que tem por aí. A pessoa não tem nada de unção, é vazio. Não tem nada, é um bom empresário. Não tem chamado de Deus para aquilo ali. Por que isso? É mamon. Dinheiro na igreja é um assunto espiritual. Porque se não é espiritual, então você nem traz seu dízimo e a sua oferta, você já vai direto no banco e larga lá, numa conta da igreja, alguma coisa assim. Quando eu falar para você, por que dízimo e oferta, nós temos que orar e consagrar ao Senhor, seus cabelos vão ficar em pé. Mamon é um Deus porque ele determina o valor das coisas. Por isso que tem gente que entra em depressão, se não consegue comprar alguma coisa, se não consegue trocar um carro, se não consegue, porque Mamon fica dizendo, olha, você precisa ter, você precisa comprar, olha, se você tiver isso, as pessoas vão te receber melhor, se você trocar de carro, as pessoas vão te olhar com outros olhos. Mamon determina o valor das pessoas. Quando Jesus diz claramente na sua palavra que Ele é o teu Deus, que Ele te comprou não com ouro, não com prata, não com metais perecíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo. E há crentes que trocam o sangue de Cristo que o comprou pelas moedas do mamon. Se vendem. Mamon é um Deus porque ele exige temor. Ele governa a pessoa, sabe como? Pelo medo. Tem gente que já fica ansioso no dia 15 do mês. A ansiedade já começa no dia 15.
Governa a pessoa pelo medo. Se você tem medo de não ter, Mamon é teu senhor. Uma vez eu ouvi dizer assim: nunca guarde para o dia mau, porque você está profetizando o dia mau sobre o dinheiro que você está guardando. Guarde para passear, guarde para desfrutar com a sua família, guarde para conquistar um sonho, mas nunca guarde para o dia mau. Mamon é um Deus porque ele exige temor. E ele impõe medo e tormento, porque muitas pessoas perdem o sono. Querido, tem gente que está empregado, está de boa, está bem, é profissional. É só dizer que vai haver uma oscilação no mercado, a pessoa começa. Você não tem noção dos nossos gastos, né? Você não tem noção dos nossos gastos, você não tem noção. Não teve um dia que você tenha nos visto de mau humor. Você não tem noção do quanto a gente gasta. Porque tem muitas caronas, algumas situações para completar a gasolina que não vem da oferta da igreja, vem do nosso bolso também. Você não tem noção quanto nós gastamos. Mas Mamon não é o nosso Deus e ele nunca será. Por isso esse é o ano de manifestar a fé. Quando Mamon é o Deus da pessoa, ele governa as circunstâncias. Governa as circunstâncias da vida da pessoa. E ele sabe que ele está governando, porque Mamon é uma potestade. E toda potestade, ela tem os dominadores. Por que a pessoa perde o sono? Porque o espírito maligno da insônia toma a pessoa, porque a depressão, tudo, os dominadores, domina a mente, domina a saúde, domina o relacionamento na casa. Ele é um Deus que governa circunstâncias. Por isso, querido, igreja não se dirige pelas circunstâncias. Graças a Deus, igreja não tem que depender de governo, nem de associação de ninguém. A igreja, ela caminha pela fé e a fidelidade do seu povo. Porque no dia em que Davi, depois de ser um guerreiro, ele levantou um dia do seu quarto e foi contar o número de exércitos que ele tinha, o Senhor trouxe uma maldição, porque ele nunca venceu batalha com o número de soldados do exército. Era a boa mão que estava sobre ele. Todas as vezes que nós deixamos de fazer algo na casa de Deus, porque estamos olhando para as circunstâncias que Mamon está noticiando. Mamon é dono do sistema, do mundo, e ele vai noticiar o tempo todo. E se nós estamos nos dirigindo a nossa vida como servos de Deus e como pastores na casa de Deus, nós estamos desenvolvendo debaixo de um medo, debaixo de uma opressão, é Mamon. Mamon é um Deus que governa as circunstâncias, ele fica falando na sua cabeça sobre o futuro. Mamon é um Deus que quando ele governa os crentes dentro da igreja, os crentes têm medo de investir na obra, têm medo de faltar amanhã, têm medo, não tem não, irmãos, cada um fizer a sua parte. E o apóstolo Paulo diz que será nos dado boa medida, transbordante, sacudida. Sabe o que é isso? Sabe quando o pipoqueiro enche um saquinho de pipoca e ele bate assim, ó, para caber mais? Aquilo é cheio, transbordante ainda, sacudido para caber mais. É isso. Querido, se o dinheiro decide as coisas por você, Mamon é seu senhor. No mês de novembro,
me dá uma doideira. Todo final de ano é essa agonia. É escola, é faculdade. Irmãos, você vai pagando Enem, você vai pagando a Unicamp, que é só R$170, não é nada não. Tem um curso que o Jonathan vai fazer, instrumentação cirúrgica, é R$180 por mês. Eu fico doida namorando aquele negócio, eu ligo lá, eu começo. Eu começo a sonhar com eles. Porque todos os dias eu disser, eu não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu começo o negócio, Deus vai à frente. Se o dinheiro decide os teus sonhos, você vai ser o pardalzinho da gaiola. Já caiu da função, da condição de águia. Não é nem mais águia, é pardal na gaiola. Sabe, irmãos, se Mamon é um Deus porque ele exige adoração. Eu vou falar para você a oração para Mamon. É assim, ó. Ó Mamon, quando eu como eu preciso de você. Quando você está comigo eu me sinto mais seguro, eu fico tão alegre. Afinal, Mamon, a Bíblia diz que o dinheiro não é mau. Então, como eu preciso de você. Sabe, querido, Mamon é um espírito que atua no mundo. Quem aqui se dobraria a uma imagem de escultura? Levante a mão. Ninguém. Mas muitos se dobram a Mamon. E para que você tenha uma ideia, Mamon é um Deus imundo. Toda cédula e moeda de dinheiro que circula no mundo inteiro é suja. Tem cédula, tem moeda que chega na tua mão, que foi cédula que passou na mão do feiticeiro, passou na mão do traficante, custou a vida de alguém. Essa cédula que veio na tua mão pode ter vindo como lote de uma falcatrua. Todo o dinheiro, toda a moeda que vem, que circula no mundo inteiro é sujo, é imundo. Mamon já colocou a mão ali. Então o dinheiro não é limpo. Ele vem com contaminação espiritual quando chega para você. Como nós santificamos e limpamos o nosso dinheiro? Consagrando ao Senhor. Por isso que dízimo e oferta não se manda por alguém, leva na casa do Senhor. A não ser que a pessoa esteja enferma, mas você tem que pegar na hora. Irmão, eu não vou poder ir na igreja, você leva meu dízimo, na hora você tem que orar com a pessoa, pode ir daqui, irmão, mas vou orar, Senhor abençoa esse irmão que vai dizimar na casa, ofertar na casa do Senhor. Aí você traz e coloca ali. Porque não é um negócio que você põe no bolso e você vai embora. Outra coisa, eu não sei se acontece isso aqui na igreja. Não traga dízimo de pessoas de outra igreja. Manda ela dizimar na igreja dela. Ah, o crente não pode administrar o dízimo dele. Você sabia disso? Ah, mas vai nos ajudar. Não vai não, vai trazer maldição sobre nós. Porque Malaquias fala para que não falte mantimento na minha casa. Porque se eu souber que você está dando a metade do seu dízimo em outra igreja, eu vou chamar a sua atenção. Porque é aqui que você come o alimento, não é lá. Se você quer abençoar algum missionário, alguma coisa, tire da sua oferta. Não traga dízimo de ninguém mais. Não traga. Diga para a pessoa, irmão, você tem sua igreja? Tem seu pastor? Então, irmão, entrega lá na sua igreja para o seu pastor. Não é verdade? Não é assim? Porque o pastor lá, ele também precisa daquilo ali. A igreja lá está contando com aquilo ali. Ah, mas a pessoa quer ofertar. Ofertar, ela pode ofertar. Ela só não pode dizimar fora do aprisco onde ela não se alimenta. Quando, em que momento da nossa vida nós trazemos os dízimos e as ofertas à casa do Senhor? Logo que a gente recebe. Por quê? Para santificar o restante do dinheiro. Não é sujo? Não é imundo? Ou você acha que o dinheiro que saiu do banco foi feito só para o seu pagamento? Não, filho. Passou na mão de alguém que mandou matar. Matador, recebeu esse dinheiro, pagou coisa no mercado, o dinheiro chegou na sua mão.
Quando é que você vai santificar, receber o pagamento? Você já tira seu dízimo e já consagra ao Senhor. Pastor, é 10%? É. Nossa, pastora, como eu vou viver dos 90%? Eu vou te explicar. Jesus, Ele é o Senhor. Deus, Ele é o Senhor. E Jesus, e a igreja é a noiva, não é? Cristo não é o noivo da noiva, que é a igreja? Muito bem. Então, Cristo, Ele te dá R$1.000 para o Jonatas, 10.000 para a Kelly e 500 para o Gil. E Ele fala assim: Jonatas, Kelly e Gil, eu vou para o Pai, mas enquanto eu estou lá, eu quero que você cuide da minha noiva. E para eu dar 100%, Senhor? Não. Você só vai dar 10, Jonatas. 10%. E os 90%? É seu. Pode usar no que você quiser. E a Kelly vem: e eu, Senhor? É só 10%, Kelly. E os 90%? E os 90% que vai sobrar? De 10.000, né? E os 9.000? Não, é seu. Pode usar. Gil, é 50, Senhor? 50. E o que vai sobrar? É seu, Gil. Pode usar. E Jesus está com o Pai. E a noiva está aqui. Mas aí vocês perguntam: Senhor, mas para que esse dinheiro? Para ajudar a minha noiva. Minha noiva tem que fazer missões. A minha noiva tem que ser adornada também. A minha noiva tem que falar aos perdidos. A noiva tem que sustentar a obra. Aí um dia ele volta e ele pergunta: Jonatas, e ele vem e pergunta para a noiva: minha noiva, igreja, como você passou todo esse tempo? Passei bem, passei bem. E como foi? Você precisou de alguma coisa? Precisei bastante. Mas o Jonatas, ele me deu R$100. Oh, que bênção! Durante quanto tempo? Todo o tempo que você teve fora, o Jonatas me deu os R$100. Oh, que bênção! E que mais? A Kelly me dava R$1.000. E você conseguiu suprir as necessidades da sua necessidade, noiva, igreja? Sim, porque todo mês ela deu. E agora? E os outros? O Gil também me deu. Mas o Gil só me deu. O Gil é uma benção, irmã, só hipoteticamente. Mas o Gil só me deu 2 meses. E depois, ele não trouxe mais. Você acha que esse noivo vai ficar bravo? Vai. O dinheiro era seu? Não. É um dinheiro dele, que ele confiou a você e que ele só pediu 10% para a noiva. Mas não é Jesus que trabalhou por mim? É sim. Pergunta para o Carlinho que quer ficar numa UTI. Como é que ficou os caminhões dele? Tudo parado. Como é que ficou com a empresa? Tudo parado. Na mão de funcionário, não ficou? Sem fôlego de vida? Não tem nada. Sem fôlego de vida, o teu diploma, teu certificado, tua habilidade, tua experiência não serve para nada, nem para você ganhar dinheiro. Porque você sabe que por 15 dias a empresa te sustenta, depois vai para o INSS, depois sabe o que o INSS vai fazer com você, né? Irmãos, vamos rever a quem estamos servindo, a Deus ou a Mamon. E saiba de uma coisa: se você for fiel ao Senhor, em todas as áreas, o Senhor vai fazer recair sobre você a abundante chuva dos céus.